Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de Matemática, Matemática um Clique. Nós estamos de volta aqui com teste de hipóteses. Se você não viu a aula número um, é importante que você veja essa nossa aula número 2. Nós vamos usar aqui um outro modelo de distribuição de probabilidade. No outro exemplo, nós usamos a tabela de distribuição normal, e nesse aqui vamos usar a tabela conhecida como T-Student. Vamos ver então? Então, pessoal, a nossa aula de teste de hipóteses número 2. Se você não viu a primeira, é importante que você veja depois. Então, nós temos aqui algumas informações que já foram passadas no primeiro vídeo, então estão aqui registradas, mas depois vocês podem ver lá, tá? Falando os tipos, né, de testes que podem ser bilaterais, tendo uma área de aceitação e duas de rejeição, ou a gente pode ter o teste unilateral, que é o que a gente está usando aqui nos exemplos, que seria quando a gente tem aqui, por exemplo, unilateral à esquerda, quando a gente trabalha com a hipótese da média ser igual a um determinado valor ou menor que um determinado valor. E a gente tem também aqui unilateral direita, quando a gente trabalha com a hipótese da média ser igual a um valor na hipótese nula, né? Ou maior que um determinado valor na hipótese alternativa. E aqui nós temos, então, as possibilidades. Nós usamos na aula anterior o Z, a tabela de distribuição normal, porque a variância era conhecida. Nesse exemplo da aula de hoje, nós vamos trabalhar com um caso que a variância não é conhecida e a gente parte para esse modelo, né? Do T-Student, que a gente vai usar o T calculado lá para comparar com o T tabelado. Eu vou comentar mais como que funciona essa comparação para chegar à conclusão de rejeição ou não da hipótese. Vamos ver então? Então a gente tem aqui o nosso enunciado. Então aqui nós temos um projeto de investimento está sendo avaliado pelo método Payback. Uma situação envolvendo cenários futuros forneceu os seguintes tempos de retorno do investimento em anos. Aqui tem os tempos, né, em anos. Teste ao nível de 5%, a hipótese de que a média de retorno seja superior a 4 anos. Então, nós queremos testar, né, se a média vai ser superior a 4 anos ou se ela vai ser igual a 4 anos. Deixa eu só colocar aqui a caneta. Então, nós temos, então, aqui alguns dados, né, como média, né, desvio padrão, é, e a gente tem aqui também o p-value, né? A gente tem também o T calculado, né? Então a gente tem algumas informações já disponíveis pelo problema que já foi, né? Verificado os seus dados, né? Lá no Minitab. Eu poderia resolver somente com essas informações, né? Então, por exemplo, se eu fizesse só com a comparação do p-value, né? Com o T calculado, e aí eu poderia já fazer. Melhor dizendo, o p-value, né, que se eu fizesse comparação com a significância, né, que seria de 5%, eu já poderia fazer uma comparação aqui e decidir diretamente se eu rejeito ou não a hipótese nula, né? Mas a gente vai fazer aqui o procedimento passo a passo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, né? Por que que a gente, qual modelo de fórmula a gente vai usar, né? Qual tipo de teste, né? Então a gente está fazendo um teste para média? Sim, né? Um teste para média. Então, não é proporção, porque também existem testes para proporções. O desvio padrão ou a variância populacional são conhecidos ou são desconhecidos? São perguntas importantes para você fazer. Então, a gente tem aqui nesse caso, né, que é desconhecido, por isso que a gente vai usar o T-Student. Então, a gente vai usar o T calculado, né, com base nessa fórmula, né, que a gente vai ter a média amostral, que vai ser substituída aqui. A gente tem aqui o valor de referência para o teste, que é a nossa média ali de 4 anos, o desvio padrão amostral, e a gente também vai precisar aqui do tamanho da amostra para alimentar a fórmula do t calculado para comparar com o t tabelado. Então, a gente está trabalhando aqui, ó, com o t-student, usando essa fórmula. A gente vai comparar o valor encontrado, né, para uma significância de 5% lá na tabela, né? Com esse valor que a gente tem calculado, tá? Então, primeiramente, se eu desconsiderasse os valores que eu já tenho pelo Minitab ali, que já foram propostos no enunciado, eu teria que calcular a média, né? A média seria a soma de todos os dados dividido por 10, e aí eu teria 4,26. Depois eu teria que achar também o desvio padrão, né? Amostral.
teria que somar, né? Aí, no caso, cada valor, né, em anos menos a média elevado ao quadrado, né? Fazer todos os casos aí, cada valor, se você pegar lá no enunciado, menos a média elevado ao quadrado, faz todas as contas, divide pelo 10 menos um porque é amostral, soma tudo, né, divide e por fim acha aqui o desvio padrão. Se você não tem isso aqui pelo Minitab, como a gente já tinha algumas informações, dava para usar direto, né? Você teria que fazer o cálculo, por isso que eu estou comentando aqui a respeito do cálculo, tá? E aí a gente tem aqui que fazer o T calculado, né? Usando aí a nossa tabela T-Student. Então, quando você tem aqui o T calculado, o que que você vai ter, ó? Então, você tem a média que a gente calculou, que deu 4,26. Tinha a média, né, que a gente está testando, né, nas hipóteses nulas e alternativa, que era de 4 anos. O desvio padrão encontrado, 1,018, dividido pela raiz do número da amostra, que eram 10. Aí teria que fazer o passo a passo. Os cálculos, aqui a gente está destacando os cálculos como foram feitos, né? Então, a raiz de 10, 3,162. E depois a gente tem aqui a divisão, que deu 0,322. Depois, se você olhar na parte de cima, a subtração, 4,26 menos 4 deu 0,26. A gente chega, então, numa divisão, ó. Nessa divisão aqui, tá vendo, ó? 1,26 dividido por 0,322, que deu 0,81. Essa vai ser a nossa referência para a gente fazer a nossa análise, se rejeitamos ou não, né, a hipótese nula. E aí a gente tem então que fazer a comparação. Como que é o nosso teste? O T calculado, esse a gente achou agora 0,81. E o que que seria o T tabelado? Como nós estamos trabalhando, né, aqui é o T calculado, né, que a gente acabou de encontrar. O T tabelado, para uma significância de 5%, considerando que são 10, né, na amostra, então a gente tem que fazer aqui 10 menos 1 para consultar a tabela de T-Student. Então aqui a gente está olhando nos 5% na parte dos testes unilaterais, porque a gente está trabalhando com teste unilateral. E aí a gente tem aqui, ó, 1,8331. Tendo encontrado o tabelado que deu, a gente acabou de encontrar, né, esse 1,83, e tinha calculado 0,81, o que que nós concluímos aqui, ó? Pelo teste, fazendo esses dois valores em módulo, né? Se ele for maior, né, o calculado que o tabelado, a gente rejeita. Se ele for menor o ter calculado que o tabelado, nós não rejeitamos. Nesse caso, nós não vamos rejeitar a hipótese nula. Então, desta forma, a hipótese nula de 4 anos será considerada. Nós não vamos rejeitar. E aqui, se você olhar também na curva, na distribuição de probabilidade, nós temos aqui o que? A área de rejeição, a área de aceitação. E se você observar, né, o 0,81 que foi o calculado, né, e 1,83 o tabelado, o que que nós verificamos? O 0,81 que foi o calculado, né, ele ficou dentro da área de aceitação, né, ele ficou menor que o valor que era tabelado, 1,63, que marcava lá a significância de 5%. Então, ele ficou dentro da curva numa área de aceitação. Seria outra forma de você verificar se você rejeitaria ou não a hipótese. E também aqui nós teríamos essa forma de verificação e uma última forma de verificação que eu vou comentar voltando um pouquinho os slides, que eu não tinha colocado aqui no final, mas dá para ver lá no começo. Você também poderia verificar o P-score 0,220 comparado com a significância de 5%, 0,05. Nós temos que esse 0,220 ele deu maior que a significância 0,05. Sempre que o P-score for superior à significância, a gente também não rejeita a hipótese nula. Então, a hipótese nula será mantida. Nós podemos concluir que a média realmente pode ser considerada com essa significância de 5%, aí o valor de 4 anos, o tempo médio, né, nessa situação, problema de investimentos. Então, nós vimos três formas de analisar, dá para comparar o p-value com o p-value com a nossa significância, né, 0,05. Dá para comparar o t calculado e o t tabelado, que nós fizemos todo o passo a passo, né, os cálculos, e dá para olhar na curva também,
se ali o t calculado ele ficou, né, menor do que o t tabelado, ele ficou na área de aceitação, também é outra forma de você verificar que a hipótese não deverá ser rejeitada. Então, voltaremos com mais um exemplo na próxima aula. Ótimos estudos a todos.